Flávio Bolsonaro não para de crescer nas pesquisas. A vantagem de Lula e Biden, que era de 8 pontos, caiu para 5. E isso aconteceu porque a direita começou a voltar para Flávio. Essa é a principal informação que a nova pesquisa da Quest traz. Lula continua numericamente na frente. Eu não vou esconder isso de vocês, mas a pesquisa destrói aquela narrativa de que Flávio havia parado de crescer e que a eleição estava caminhando tranquilamente para Lula. Não tá. Flávio recuperou a intenção de voto, diminuiu a sua rejeição, aumentou o seu potencial e passou a ter um eleitor mais decidido. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, não é apenas uma oscilação qualquer, é um movimento político. E por que esse movimento aconteceu? Primeiro, porque a direita parou de brigar. A reconciliação de Flávio com Michele foi muito bem recebida, principalmente pelo eleitor de direita que não se considera bolsonarista, mas que também não aceita a volta do PT. Esse eleitor estava olhando para a família Bolsonaro e enxergando divisão, disputa, desorganização. Quando Flávio e Michele fizeram as pazes, a mensagem mudou. Será que não foi um teatro? A candidatura deixou de parecer uma escolha de apenas uma parte da família e voltou a representar o projeto político de Jair Bolsonaro. Isso trouxe gente de volta. Eleição é assim. Quando uma campanha briga internamente, ela perde voto. Quando demonstra unidade, transforma em força. O segundo ponto foi a proibição de Flávio visitar o próprio pai. A maioria dos brasileiros considerou a decisão errada, perseguição. Até entre os independentes houve essa percepção. Então aconteceu exatamente o contrário, que talvez esperassem. Em vez de isolar Flávio, a decisão fez parte do eleitor se aproximar dele. Porque o eleitor pode não concordar com tudo o que Flávio fala, mas quando considera uma medida desproporcional, começa a enxergar a perseguição. E essa perseguição política mobiliza o eleitor. Eu sou Steph, especialista em campanhas políticas. Agora, existe outro lado dessa pesquisa que o governo do descondenado está observando. A melhora do Lula parou, estagnou, depois de lançar aqueles programas econômicos para renegociar dívida, de imposto de renda. Só que esse efeito começou a se esgotar. Por quê? Porque anunciar uma medida é uma coisa, fazer o eleitor perceber dinheiro sobrando no final do mês é outra completamente diferente. Você lembra que eu falei sobre o pós-Copa? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. A maioria continua dizendo que perdeu o poder de compra, e é óbvio que perdeu o poder de compra. O preço dos alimentos ainda pesa e muito, e a gente afirma que a renda não acompanhou o custo de vida. Isso é o que realmente interfere em uma reeleição. O eleitor não entra no supermercado pensando no discurso do ministro da Fazenda. E olha o preço, quanto está o preço da carne, do arroz, do combustível, compara com o próprio salário, e se a conta não fecha, a propaganda do governo também não é validada. Outro discurso de Lula que perdeu força foi o do defensor do Brasil. Eu falo isso há muitos vídeos, que Lula estava se isolando a passos largos. O governo tentou usar o confronto com Trump para apresentar Lula como uma liderança forte. No começo, enganou, porque tinha muita, digamos assim, esforço da imprensa. Agora, a diferença entre Lula e Flávio nesse assunto praticamente caiu pela metade. O eleitor começa a avaliar que, de fato, o Brasil está isolado e que Trump não aceitará, não dará trégua para Lula numa pseudo-possível reeleição. Então a direita começou a se reorganizar. Flávio voltou a crescer, a melhora do governo não aconteceu, o custo de vida continua pesando e o discurso internacional de Lula começou a perder força cada vez mais. Mas ainda falta uma peça, os independentes. Esse é o maior grupo do eleitorado brasileiro e entre eles, Lula e Flávio estão praticamente empatados no segundo turno. Só que uma parte enorme desses eleitores ainda pensa em votar em branco, anular, não comparecer ou simplesmente ainda não decidiu. E o que vence uma eleição no segundo turno é quem tem menos rejeição. Então, não é o petista que votará em Lula de qualquer maneira, também não é o bolsonarista que já decidiu votar em Flávio. A eleição será definida por quem não gosta de nenhum dos dois, mas chegará à urna obrigado a fazer uma escolha.
Percebam? Esse eleitor não quer briga, ele não quer discussão, não quer assistir novamente os mesmos conflitos. Ele quer saber quem vai baixar o custo de vida, melhorar a segurança, organizar o governo e dar alguma perspectiva para o futuro. Por isso, a campanha de Flávio precisa tomar 3 decisões. A primeira é manter a direita unida. Isso Flávio faz sozinho. Não pode existir uma nova guerra pública dentro da família. Por exemplo, a pesquisa mostrou que a unidade trouxe o eleitor de volta. A segunda é falar sobre a vida real. Supermercado, salário, dívida, segurança, emprego, combustível. Isso o Flávio já está fazendo, indo nos supermercados, padaria. A terceira é parar de oferecer munição desnecessária para adversário. Então tem cacique aí, tem um monte de gente que fala frases comprometedoras e que não servem para nada. Então, por que continuar falando sobre algo que não traz voto novo? Flávio precisa demonstrar firmeza, isso já está demonstrando. Mas precisa falar do futuro. A indignação com o sistema mantém a base mobilizada, mas é proposta de governo que conquista esse eleitor independente. A Quest ainda não mostra a vitória de Flávio, mas mostra o caminho para ela. A vantagem de Lula e Biden da Silva diminuiu, porque Flávio recuperou a direita. Agora, para buscar a virada, precisa conquistar o eleitor do meio. E se mantiver a unidade, falar sobre os problemas, evitar os erros, essa diferença desaparece ainda no primeiro turno. Mas se voltar a falar apenas para quem está convencido, Lula continua aí com essa percepção de reeleição. Flávio está no jogo para vencer. A direita agora mais organizada do que nunca. E a eleição muito mais perto de ser vencida. Mas eu quero saber, essa recuperação já é uma realidade para você? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. E que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.